Gente, nessas duas ocasiões eu quero falar um pouco com vocês sobre educação cristã. E hoje eu queria falar desse aspecto na nossa sociedade, na sociedade que nós vivemos em tempos anticristãos, o que é muito parecido com a sociedade, por exemplo, do tempo do apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso hoje também no sermão. Uma sociedade que impõe processos anticristãos, a relação com o homem. Obviamente, o homem caído é mais objetivamente influenciado, mas também tenta impor sua agenda à igreja e aos filhos de Deus. Onde é que nós estamos hoje? Nós vivemos um tempo em que o homem perdeu totalmente a sua capacidade de perceber quais são os valores absolutos com os quais ele deveria se relacionar. E isso faz com que nós tenhamos uma sociedade que, num primeiro momento, se tornou altamente relativizadora dos conceitos. Ela própria relativiza os seus próprios conceitos, ou seja, ela não quer relativizar apenas os conceitos dos outros. O que a sociedade de hoje, e quando eu digo sociedade, parece uma coisa disforme, porque a sociedade não é um ente, não é um ser. Mas quando eu digo sociedade, obviamente eu estou dizendo as pessoas que compõem essa sociedade. E não todas elas, no entanto, de um tempo para cá, é nítido que nós vivemos circunstâncias nas quais grupos bem articulados conseguem ditar os processos, os atos, a agenda e, com isso, influenciar todo o restante da população que não participa, não apoia, não confirma e não concorda com aquilo. Quando nós falamos de ser humano sem absolutos, é um ser humano que vai na contramão da sua própria análise instintiva. É tão contraditório falar de ser humano sem absoluto, quanto é também espantoso falar de suicídio, por exemplo, porque nós sabemos que o mais forte dos instintos humanos é o da autopreservação. Então, por isso, quando a gente sabe da notícia de um suicídio que aconteceu, aquilo nos choca tanto. Não é só a morte de alguém, é a morte de alguém que conseguiu burlar o mais forte dos instintos humanos, que é o da autopreservação, da sobrevivência. E também é muito estranho nós falarmos de ser humano sem absolutos, porque o ser humano, de per si, ele entende que há coisas que são de caráter universal e que independem da sua religião, independem da cultura onde eles estejam, independem da sua formação. Por exemplo, todos sabem que matar alguém aleatoriamente é errado, isso no mundo inteiro. As pessoas podem burlar isso, podem se tornar matadores profissionais. Aliás, eu tenho uma história curiosa, que eu bati um papo com um matador profissional uma vez, e depois você edita isso aí, viu? Para ninguém querer saber quem era. Mas foi muito curioso e chega a ser humorístico quando eu conto hoje. Mas há pessoas que se dedicam a isso. No entanto, elas sabem, embora elas criem toda uma carapaça de defesa para isso, elas sabem que estão cometendo crimes, que estão cometendo algo que é errado. Ou seja, o certo e o errado, por si próprios, são valores. E são valores que não são relativizados no ser humano, como espécie, como raça. Então é muito estranho quando nós dizemos que o ser humano perdeu os seus absolutos. Isso começa numa instância acadêmica, isso se propaga pela sociedade, pela literatura, pelas artes, isso vai sendo disseminado até o tempo em que os absolutos parecem não fazer mais sentido. Então, quando você chega hoje e pergunta para uma pessoa, isso aqui está certo? Ela vai dizer, bom, para mim está, eu não sei se está para você. Isso aqui é verdade? Bom, para mim é verdade, eu não sei se para você é verdade. Como se o certo, o verdadeiro, o correto, o outro lado, o mal, o ruim, também não tivessem as suas caracterizações e não fossem coisas objetivas.
Então, quando o ser humano ele se torna vazio de absolutos, na verdade, ele está se tornando esvaziado de conceitos que sejam capazes de balizar a vida, os pressupostos e as atitudes que ele tem. Esse mesmo homem que se torna sem absolutos, portanto relativizado, ele se torna, por isso mesmo, um homem sem qualquer tipo de certeza. Ele não pode ter certeza de nada, porque ele não tem condições parametrais de estabelecer exatamente as coisas que são básicas para todos nós. O que é e o que não é, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Ele passa a não ter certezas, ele passa a não mais ter convicções do lado de fora da sua vida, e essa falta de convicção vai também para dentro da sua vida. A tal ponto que você hoje, século XXI, já entrados aí um quarto do século XXI, nós entramos em igrejas, não estou falando de igreja banalizada, não estou falando de igreja esvaziada de conceitos e de teologia, estou falando de uma igreja com um púlpito saudável, e você pega as pessoas dessa igreja e elas não têm condições de oferecer respostas que sejam claras e objetivas para os assuntos variados da vida e, pasmemos todos juntos, tampouco para os assuntos da fé. Isso é derivado do fato de que todos nós estamos imersos numa sociedade que, por si própria, priva as pessoas de terem certeza das coisas. Então, isso entra também na igreja, por isso que a gente, de vez em quando, precisa falar dessas questões. O que é certo e o que é errado, como sendo algo inconcluso, entrou nas portas das igrejas e está sentado do nosso lado nos bancos das nossas igrejas. As pessoas não têm convicção. Se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo hoje, certamente ele seria apedrejado. Não, Deus te pagou. Os crentes. Deu para vocês entenderem? Nós estamos vivendo em tempos em que os princípios que moldam, constroem o pensamento do mundo, o pensamento secular, entram muito facilmente nas igrejas. Isso faz com que nós tenhamos um corpo visível, não a igreja invisível. Essa imaculada, santa, vai chegar na presença de Deus, por causa dele próprio. Mas faz com que nós tenhamos um corpo visível fragilizado, em que as pessoas não conseguem mais distinguir o que é certo e o que é errado. Aquilo que eu falei do começo também se manifesta dentro das nossas igrejas. As pessoas não sabem distinguir uma sã doutrina de uma heresia. Mesmo que domingo após domingo, do púlpito daquela igreja, seja pregado aquele respeito, as pessoas não conseguem distinguir o que é uma igreja saudável de uma seita que se diz uma seita cristã ou uma religião cristã. Basta que alguém diga, eu sou cristão, para que as pessoas se desarmem e não tenham nenhuma espécie de julgamento. Até porque você não deve julgar ninguém, não é o que se fala hoje? As pessoas se esquecem que o mesmo Cristo que falou isso, falou também. Você deve observar o fruto daquela árvore, porque é pelo fruto que vocês vão conhecer a árvore. Nós não podemos julgar ninguém para dizer este será salvo ou este não será salvo. Esse julgamento é exclusivo do próprio Deus. Embora nós tenhamos, por causa dos frutos de vida, severas desconfianças de quem é salvo e quem não é. Mas no fundo, essa é uma atribuição pertinente apenas a Deus. A nossa igreja, agora que eu digo, não a nossa igreja aqui de São Cristóvão, mas a igreja visível em que nós estamos mergulhados hoje, em 2025, é uma igreja confusa. É uma igreja que absorve esses valores que são do mundo e traz esses valores para dentro da igreja com uma grande facilidade. Isso vai se manifestar não apenas na resposta que o fiel dá dentro da igreja, como isso que eu acabei de exemplificar, mas também na sua vida, no seu dia a dia. Vocês lembram que na Bíblia está escrito que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga? Vocês lembram disso?
Pois a coisa mais comum que nós vemos hoje é um crente de cuja boca sai coisa doce e coisa amarga. Saem palavras que ele aprende ao ler o dicionário e dizer que vai falar bonito a partir de então, juntamente com xingamento. E ele não vê nenhum problema nisso. É o crente que no domingo está na igreja e na segunda-feira está numa bandalha carnal. E ele não vê nenhum problema nisso. E vamos nos lembrar, eu não estou falando de igrejas esvaziadas da sã doutrina. Estou falando de igrejas de cujo púlpito se prega a sã doutrina. Uma certa vez nos disseram, ou eu li, agora eu não lembro bem, que se você quiser saber sobre a teologia de alguém, você deve pedir para aquela pessoa orar em voz alta. Que na oração a pessoa deixa escapulir os seus sentimentos teológicos mais profundos. Eu diria também que junto a isso, e eu não quero negar essa possibilidade, mas eu diria também que junto a isso, nós podemos acompanhar a pessoa nas suas lides pessoais. Se nós quisermos saber qual é a boa teologia que a pessoa carrega no peito, nós podemos, por exemplo, ver que festas ela oferece, que músicas ela oferece para as pessoas ouvirem, quais as letras. Eu posso me encantar com uma bela letra, ou ao final de uma festa eu posso botar no maior volume uma música chamando as mulheres de cachorro. Estou falando de igrejas de cujo púlpito se prega a sã doutrina. Tem alguém chocado? Eu fico chocado. Embora isso seja esperado. Mas eu fico chocado, porque eu vejo a impenetrabilidade da ação do Espírito Santo no coração de algumas coisas, de algumas pessoas. E eu vejo também a impastoreabilidade com que pessoas se manifestam dentro de igrejas de púlpito saudável. E eu repito isso, porque se fosse numa igreja do vai da valsa, o que você poderia esperar, senão uma má instrução? Nós temos valores cristãos que precisam ser estabelecidos também na sociedade. E aí fica uma palavra aí para quem tem filho pequeno, que daqui a pouco vai procurar a escola. E talvez você não consiga, seja por questão financeira, seja por questão geográfica, seja lá por que for, você não consiga uma escola de orientação cristã. E aqui já vai também uma observação de quem teve que criar 2 filhos na escola. Nem sempre uma escola com orientação cristã vai deixar você descansado, mas obviamente vai ser muito mais tranquilo do que uma outra. Então, se você puder, procure uma escola com orientação cristã. E quando eu digo de orientação cristã, é protestante, para que você não tenha que fazer o retrabalho de desensinar heresias para ensinar o que é verdadeiro. Tá bom? Então não pense que por ser a confessional de outra área, aquilo vai gerar descanso para a sua família. Não necessariamente. Qual é o problema do ser humano? É que nós temos algumas necessidades que precisam ser colocadas. E essas necessidades precisam vir através de uma educação que é feita intencionalmente para a construção do caráter da nossa vida. E é claro que isso, além de ser muito mais grave nas crianças pequenininhas, é claro que você vai fazer uma faculdade depois, você vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, um pós-pós-pós-doc, e isso tudo você vai ter que visitar, você vai ter que ter seus parâmetros de defesa quanto a isso. Mas claro que a minha maior preocupação em falar isso é com os pequenos, porque eles vão ficar à mercê daquilo que vão ouvir na ausência física dos pais. Isso não é coisa de só menos importância. Isso precisa ser trabalhado e tratado. Mas eu queria tratar apenas de 3 necessidades que nós temos e que é através da educação que nós podemos aprimorar, enlevar ou destruir
a partir desses três princípios de necessidade. O primeiro deles é a necessidade metafísica. Nós, como seres humanos, e isso não começa com o cristianismo, isso começa muito antes, quando o ser humano começa a articular a sua habilidade de pensamento, ele começa também a descobrir que ele precisa lidar, entender e se relacionar de maneira correta, coerente com aquilo que ele não conhece, com aquilo que ele não sabe, com aquilo que ele não vê, e, portanto, ele começa a elucubrar a respeito de coisas da transcendência, da metafísica, daquilo que vai para além daquilo que ele vê. O judaísmo trata disso na velha aliança, e quando chega ao cristianismo, ele se apropria de alguns modelos de pensamento para inserir o contexto do arrazoamento divino, a fim de que a gente seja instruído nas necessidades que nós temos do que é transcendente. Portanto, a nossa necessidade metafísica é atendida aí. Nós nos encontramos hoje de tal forma sem parâmetros que nós nos sentimos, nós raça, nos sentimos órfãos em nossa existência. Isso não aconteceu ao acaso. Isso aconteceu de modo proposital, em que vários nichos de pensamento começam a orfanar o ser humano a fim de que ele fique sozinho. Obviamente, quando você pega alguma coisa, algum ser abandonado e oferece uma migalha, ele vai ficar feliz. Ele não tem mais o parâmetro do cuidado que ele tinha antes. E assim estão os sentimentos da nossa sociedade, orfanados. Então, qualquer tipo de assistência, por falsa que seja, vai ser bem acolhida no coração de quem está abandonado, de quem está sozinho. E essa é a sensação do nosso tempo. Estamos sozinhos, estamos abandonados. Schaeffer foi um pensador do século passado. Ele explica que o homem que pensa é o homem que precisa do transcendente. E que a filosofia e a própria religião lidam com as mesmas questões básicas. Porque tanto a filosofia quanto a religião vão apontar para o que é transcendente. A religião cristã é a única forma de pensamento religioso que vai apontar para o transcendente que é correto, que é o Deus que se manifesta e se revela na Escritura. Agora, por negar totalmente essa relação com o que é transcendente de Deus, o ser humano que se coloca nessa situação de orfandade, ele não tem mais resposta. O que nós precisamos atrair da educação a qual nós tivermos acesso, e se a educação que nós dermos, por exemplo, aos nossos filhos não for suficiente, nós teremos que cobrir isso, é apresentar o que é transcendente do jeito certo. Ou seja, vou trocar em miúdos, é apresentar Deus do jeito certo, no momento certo, na linguagem certa para as crianças que estão crescendo. E isso não deve ser abandonado nem quando nós nos tornarmos adultos. Porque nós sempre vamos precisar disso. O ser humano de hoje, ele está esvaziado. Ele esvaziou os seus conceitos. E é esse ser humano esvaziado, confuso e sem transcendentes claros, totalmente relativizados relativizado e sem mais ideia do que é concreto, que vai ser o professor do seu filho. Deu para entender por que isso é delicado? Onde é que você vai se resguardar disso? Na sua relação com Deus. Porque Deus, em momento algum, disse que a educação do seu filho é da conta do Estado ou da escola. A educação do seu filho é da sua conta. A educação do seu filho é do interesse da sua pequena célula máter. A escola é o apoio para os nossos filhos receberem informação. Que informação é essa? Como é que faz conta? Como é que conjuga o verbo? E até isso foi deformado, porque nós sabemos bem que a escola, particularmente a escola que é afeita ao Estado, ela já não ensina mais a fazer contas,
já não ensina mais a fazer boa flexão verbal. A escola hoje, ela assumiu o papel de educar o seu filho no seu lugar. E educar longe da transcendência de Deus. Ou seja, aquela primeira necessidade, que é a metafísica, ela se afasta propositadamente a fim de que a sua família seja fragilizada e a fim de que a igreja de Cristo seja fragilizada. Há uma segunda necessidade, que é uma necessidade moral. A necessidade moral só pode ser satisfeita no conhecimento de Deus. A necessidade moral não pode ser satisfeita na moral estabelecida por quem é tão pecador quanto nós. Nenhuma instituição, nenhum pensamento, nenhuma filosofia, por sublime, superior, avançada e profunda que seja, pode estabelecer o princípio da moral conforme Deus estabelece para nós. Mas eu só posso adquirir a satisfação da minha necessidade moral se a minha necessidade metafísica já tiver sido satisfeita. Você não nasce com o exercício da sua moral, mas você já nasce com o exercício da sua necessidade metafísica. E é no lar que essa primeira necessidade precisa ser satisfeita. E uma vez que ela seja satisfeita, a necessidade moral também começa a ser trabalhada no âmbito do lar, mas também pode ser trabalhada no âmbito, por exemplo, da igreja. Deu para entender? É um crescendo. A necessidade moral, portanto, é naturalmente decorrente da necessidade metafísica. Enquanto a nossa transcendência não estiver satisfeita, a nossa própria moral não consegue ser nem estabelecida e nem satisfeita. E o que nós vivemos hoje? Aí eu volto para a primeira parte. Por que é que você tem hoje respostas relativas ou relativizadoras dos conceitos mais basilares? Por que é que você não tem uma conjunção de moralidade para dizer isto é certo e isto é errado? Por causa deste elemento certo, eu vou tomar esta decisão. Ou porque isso é errado, eu vou fazer aquilo e não isso. Por que é que o ser humano não faz isso? Porque ele tentou estabelecer uma resposta moral sem ter uma resposta metafísica. Não dá. Deu para entender, gente? Sem Deus, estou trocando em miúdos agora, sem Deus a gente não sabe o que fazer. Eu estou usando aqui um filosofei só para o Gustavo ficar feliz. Mas quando a gente vai explicar isso num ambiente em que as pessoas estão mais preocupadas com a reflexão, tal, o caminho que a gente vai é esse. Mas no fundo, eu estou dizendo, sem Deus, a gente não sabe o que fazer e quando faz alguma coisa, faz errado. E esse é o mundo em que nós nos encontramos hoje. Porque as noções de certo e errado vão nos levar, de uma maneira muito objetiva, a tomar decisões. Atitudes serão tomadas por nós. Mas nós só saberemos o que é certo e o que é errado para estabelecer um processo moral se nós soubermos quem é Deus. Se nós tivermos uma relação com Deus. E aí não tem jeito. Eu acho que até eu vou citar isso no sermão de hoje. Foi João Calvino quem disse que a gente não consegue conhecer Deus se a gente não se conhecer, e não consegue se conhecer se não conhecer Deus. Isso foi tão importante no pensamento dele que está no primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro parágrafo. Ele começa com isso, nas Institutas. E vem finalmente a última necessidade, que é a necessidade epistemológica, a necessidade do conhecimento que se estabelece sobre nós que somos seres humanos. Nenhum outro ser vivo tem a necessidade epistemológica. Aliás, nenhuma das três necessidades. Mas epistemológica a gente poderia dizer, o golfinho aprende, né, a nadar ali por cima, tal, ele faz isso, faz aquilo. Não, ele não está no exercício de uma boa epistemologia. Ele está apenas adquirindo hábitos que nós chamamos de reflexo condicionado. É só isso. O único ser que recebeu a cognição com capacidade volitiva foi o ser humano.
Nós precisamos aprender. E é por isso que a educação é tão importante. Nós temos que aprender. Nós precisamos saber. O ser humano foi conduzido por Deus para o saber. Ele precisa saber. Mas vejam bem, eu coloquei essa necessidade em número 3, eu não coloquei em número 1. Eu coloquei no número 3, porque se a gente não entrar numa relação com Deus, se a gente não tiver um processo de compreensão e exercício moral, o nosso aprendizado vai ser deformado e vai nos conduzir para coisas que não servem diante de Deus. Porque a gente não consegue mais absorver nem maturar um bom conhecimento em nós, como disse, me fugiu o nome dele agora, mas como disse um pensador do século passado, nós não temos mais no nosso relacionamento pessoas que peguem a cidade de Deus, de Agostinho, e passem 2 anos investigando aquele texto. Não temos mais. Nós não temos no nosso meio alguém que pegue, vou falar de Bíblia, a Epístola aos Romanos e diga assim: eu vou passar 2 anos estudando Romanos até me tornar um bom conhecedor de Romanos. Não temos mais. Nós estamos na era do imediato, nós estamos na era do eu vou ler 3 frases no Facebook e vou abrir uma página dizendo que eu sou expert naquele assunto. E vai para a internet para brigar com os outros. Vocês estão rindo? Qual é o problema do século XXI? Aliás, vou colocar isso do século XIX até o XXI, mas a explosão disso é século XXI. É que o ser humano inverteu. Ele quer ainda satisfazer essas 3 necessidades, mas ele quer começar pelo conhecimento. Ele quer saber, mas ele quer saber rápido. Ele não quer mais se aprofundar, ele não quer mais analisar, ele não quer mais tergiversar a respeito daquilo, ele não quer. Ele quer conhecimento sem os ônus de se alcançar o conhecimento. E depois que ele sabe de algumas coisas que, por ele não ter a conceituação da experiência moral, porque ele começou ao contrário, ele absorve qualquer coisa de qualquer um, desde que seja simpática a ele. E ele se torna crédulo, e como ele não tem mais capacidade argumentativa, não tem mais capacidade discursiva, ele absorve coisas, inclusive, que são antagônicas entre si. E sabe onde é que isso vai parar? De volta dentro da igreja. Que o sujeito pega 30 doutrinas diferentes e não consegue ver a diferença. De novo, eu estou falando de crentes de uma igreja com púlpito saudável. Eu me lembro que uma vez, e aqui eu já vou para o final, eu me lembro que uma vez um irmão velhinho, numa outra igreja que eu pastoreei, ele chegou para mim feliz, tadinho, nem falei nada com ele, feliz, assim, reverendo, eu queria que o irmão soubesse que eu oro muito pelo irmão, todo dia de manhã eu oro pelo irmão. Eu falei, poxa, meu irmão, muito obrigado, eu oro pelo irmão e pelo fulano. Um herege, que ele achava que era bacana. Ele não fazia ideia de que eu pregava o contrário daquele homem. Simplesmente ele não sabia. Ele não conseguia discernir a sã doutrina da doutrina falsa. Ele não sabia. Por quê? Porque a gente não começa pelo caminho certo. Papai e mamãe, gente nova e gente velha que está me ouvindo. A gente precisa começar por Deus. A nossa necessidade metafísica é a primeira. Uma vez começando por Deus, a gente pode avançar e resolver a nossa necessidade moral. Você só sabe se adultério, se fornicação, se roubo, se corrupção. Você só sabe se essas coisas são plenamente erradas se começar por Deus. Porque se você começar pelo conhecimento, em algum lugar vão dizer para vocês, não, mas espera aí, se for assim, 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 talvez não seja errado. Ou você vai ouvir a famosa frase que encerra dizendo, mas isso não faz mal.
Se a gente não começar por Deus, não vai ter o conceito moral adequado como filhos de Deus, nem como seres humanos. E a gente não vai poder aprender certo. Porque se a gente não vier de Deus passando pelo bom conceito do equilíbrio moral, a gente aprende qualquer coisa e absorve qualquer coisa. Não deixe que seus filhos comecem pelo conhecimento. Se eles chegarem até a escola sem vocês ensinarem quem é Deus e o que é a moral de Deus, eles vão começar pelo conhecimento. Se vocês derem sorte, que eles podem começar pela doutrinação também. Deu para entender, irmãos? Você que é mais velhinho, você que já está mais experiente, você que está indo já para os seus estudos mais avançados, não se decepcione, porque você também vai ser alvo disso. Vão tentar inverter isso, porque esse é o tempo em que nós vivemos. Amém, meus irmãos? Semana que vem, eu vou continuar com esse mesmo assunto, só que eu vou sair da sociedade e vou para dentro de casa. Tá bom? Vamos orar?